Alô, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do STL Cast. É um podcast com a iniciativa da STL Academy, um braço aí da STL Flix. A gente vai estar trazendo conteúdos para vocês aqui a respeito de empreendedorismo, convidados dentro desse tema, mas claro, com alguma relação ou não com impressão 3D. Tenho aqui ao meu lado Bruno Boas e Lincoln Almeida, são os fundadores da STL Flix. Vamos conhecer um pouco da história deles, como eles se conheceram, o que eles faziam antes da STL Flix. Mas antes da gente começar esse papo, já quero trazer aqui para vocês o nosso modelinho do dia. A cada episódio aqui do nosso podcast, você terá disponível um STL para fazer o download, tá? Gratuitamente. Você vai acessar na descrição o link aí, fazer um cadastro e baixar o seu modelo para imprimir. Válido apenas por 24 horas após o lançamento do episódio. Já quero avisar vocês, como esse aqui é o primeiro, ainda tô meio nervoso, tal, não sei muito, não tô sabendo escolher muito bem as palavras. Então perdoem qualquer descuido, mas agora eu já vou passar a bola aqui para os nossos convidados, começando pelo Lincoln. Lincoln, como é que surgiu a STL Flix? Não é nem da STL Flix que eu vou falar antes, né? Voltando um pouquinho aqui, mas tá valendo. Bom, antes da STL Flix, né, não é a minha primeira empresa, eu fundei a Uniquebox, que, voltando um pouquinho mais ainda, né, eu sou engenheiro mecânico, né, então trabalhei, parceiro aí de técnicos, né, de áreas técnicas. Eu trabalhei 2 anos com desenvolvimento de produto. Cara, eu tava gostando muito e sempre desenvolvendo coisas novas ali, mas bem técnicas, indústria mesmo. E só que daí, cara, eu comecei a repensar isso que eu quero fazer da minha vida, até que eu vi um filme de um cara viajando de bicicleta, comprei uma bicicleta e fui pro Ushuaia. Fiquei 10 meses viajando de bicicleta. Quando eu pedi demissão, não foi paga a minha rescisão, então acabou meu dinheiro da viagem. E daí eu tive que voltar para o Brasil depois de 10 meses viajando de bicicleta, que foi uma experiência fora de série. E daí eu voltei para o Brasil, né? Era 2016, estava rolando crise, né? Acho que foi a época do impeachment, ou perto. E, putz, eu via que não tinha muito emprego mais bons em engenharia, né? Pelo menos ia ser difícil conseguir, né? Bom sempre tem, né? Então Uber, mas... né? Oi? Ou então fazer um Uber, né? Nem tinha seria Uber. uma possibilidade. Era pré-Uber. Era antes ainda. Não tinha um plano ainda. E daí eu conversei com um amigo que ele falou, nossa, eu recebi um investimento anjo para minha startup. Daí eu falei, meu Deus, é possível empreender e conseguir, porque eu tinha tentado empreender antes na faculdade que não deu certo, né? Foi até que conheci o Bruno, na verdade. Eu queria fundar um site de financiamento coletivo, de pré-venda, e eu abri um concurso de produtos para a gente fazer o lançamento deles, e o Bruno era um designer de produto da época, e ele tinha um produto. Só que o site não saiu do ar e acho que nem o teu produto na época, né? Não saiu. Era bem legal. Ele fez um concururso que eu fiquei super orgulhoso de ter vencido, e ele falou, você foi o único que se inscreveu. Não, tinham 3 vencedores e os 3 se inscreveram, ganharam. Coincidentemente foram os 3 inscritos. Os únicos inscritos na parada. Exato. Mas enfim, daí, putz, mas não deu certo. Eu tentei 2 startups diferentes durante a faculdade, né? Nenhuma delas foi pra frente. E daí, quando eu voltei, tava pensando, putz, eu quero tentar de novo. Só que eu não conhecia mais programador, designer, não conseguia tirar nada do papel. Só ficava desenhando ideia, que eram lindas ideias, né? Mas ideia não tem valor nenhum se não sai do papel, né? E daí eu comecei a ver o Shark Tank, o americano, né? Que era incrível. O pessoal ia lá, fazia qualquer produto, qualquer não, né? Mas faziam produtos legais ali, vendia 10 milhões de dólares, 15 milhões, 3 milhões de dólares. Eu falei, pô, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produto, né? Eu vou tentar fazer algum, porque eu não preciso de outras pessoas, eu consigo fazer isso sozinho, né? E daí eu comecei a fazer brainstorming comigo mesmo e daí brainstorming comigo mesmo é sensacional. Eu tava sozinho? Vou chamar a mãe, ó, tô precisando tirar umas ideias do papel aqui. E vamos borbulhar. O tema é esse, brainstorming, não se limita às ideias, então pode viajar bastante. Depois a gente filtra. Minha mãe ainda tem um excelente critério, né? Nossa, filho, tudo lindo. Tudo que ele falava. É engraçado que minha mãe me chamava de professor Pardal na época. Porque eu ficava tentando um monte de coisa. Né? Não faço ideia porque... Imagina, eu voltei numa viagem de bicicleta. E daí fiquei tentando fazer, cara,
né? Minha mãe pensou, meu Deus, né? Se perdeu na vida, seu? né? Era... tipo, o cara tava todo ferrado e voltou falando, não, vou empreender. O cara se formou na UTFPR, engenheiro, foi viajar de bike e voltou biruta. Não, eu trabalhei, não era o meu último emprego antes, mas eu trabalhei na Renault, era engenheiro e tal. Valeu. Depois trabalhei numa empresa que, putz, era legal. Daí fui viajar de bicicleta e voltei e tava fazendo, sei lá. Vendo Shark Tank. E fazendo brainstorm sozinho. Não foi um período fácil. Entendi. Então, esse é o Lincoln, não é o começo da STLFlix. Mas, daí surgiu a Uniquebox, né? Que foi... até dá pra deixar o link pro pessoal ver, entender o que é. Mas é um cubo que tem um LED dentro que você liga uma luz e ele projeta uma mensagem. Então, eu fiz o primeiro. E daí, enfim, comecei a vender. Cara, não sabia nada de marketing. Não sabia nada de vendas. Eu era engenheiro mecânico, né? Sabia mandar cortar a laser ali. Então, comecei a vender no Mercado Livre. Depois comecei a impulsionar no Facebook. Cara, comecei vendendo... vendi 20 no Natal, quando fiz um site horroroso, que era o que eu consegui fazer. Que eu vendi para famílias e amigos, né? Mas foi o começo. Começo tudo sozinho. Tudo, né? Tudo sozinho. Nem minha mãe me ajudava na época. Não, legal. E depois comecei no Mercado Livre, fui vendendo 1, 2, 3, foi crescendo. Daí eu comecei a fazer anúncio, fui vendendo 20, 30 por dia. Aí quando chegou no primeiro dia dos namorados, que é um produto romântico, né? Sim, o pessoal sim. faz declaração de amor, pedido de apelo, casamento. Né? Começou a vender 50 por dia, 60, 100. Ela chegou a vender 200 por dia. E, cara, foi uma doideira, eu não esperava, né? Eu pensava, meu pai perguntava, onde é que você acha que essas lembrancinhas vão te levar, né? Porque não era muito fã, né? E daí eu falei, não, acho que até o fim do ano eu consigo vender umas 10 por dia. Deu 5 meses, tava no dia dos namorados lá, vendendo 200. 200. Doideira, né? Aí, ó. Foi bem louco. Eu bati o carro 2 vezes essa semana, hein, do dia dos namorados, de tão pilhado que eu tava. Nessa época ainda tava sozinho ainda? Não, aí foi contratando... Já foi depois, dos meses passando. E daí eu fui para um barracão, então foi esse primeiro ano. Esse primeiro ano a gente vendeu 360 mil reais, faturamento primeiro ano. O segundo foi para 1 milhão. O terceiro foi para 2,7. No quarto ano... Só salto, hein? No quarto ano a gente começou no México e veio a pandemia. Foi de 2,7 milhões para 7 faturamento. Somando... A gente vendeu nos Estados Unidos também, então vendendo os 3. No ano seguinte a gente vendeu 8 milhões. E... Então, pô, foi uma... E até pulei, né? Mas em 2018 eu fui pro Shark Tank também. Uhum. E dá pra pôr o episódio aí também. Tá tudo na descrição aí. Vou botar um monte de link aí. Tudo vai estar bem descrito aí abaixo. E até fechei lá na época com o João Apolinário, né? Só que depois você fecha no programa, é uma intenção de investimento. Então tem um processo de conferência de documentos, ele vê se ele quer investir mesmo, a empresa vê se realmente quer ser investido. Cara, ali rola uma dramaturgia no programa, depois que vai pra real. Porque não tem como ver tanto necessário para você investir. No mínimo o cara tem que confiar nos dados que o cara tá falando, né? Ninguém faz e outra, ali é um show, né? Então, tipo assim, tem que ser um show. Tem que ser um show. Não dá pro cara fazer uma puta reunião, um advogado ali, não dá. Muitos, né? Acho que menos da metade, mas vários acabam concluindo com o investimento mesmo. Mas a maioria não. E daí esse processo estava longo, né? Cara, demorou 10 meses, não tinha saído ainda. Tipo, eles falaram, não, a gente quer investir, a nossa empresa era mais rentável dos que eles tinham fechado investimento no programa. Só que, cara, tava muito lento e depois desses 10 meses a gente já tinha em caixa o valor que eles iam investir. Certo. Então não tinha nem o que fazer com o dinheiro. Porque eu, cara, vou botar mais dinheiro na conta, em cima do dinheiro que eu já tenho. Enfim, daí a gente acabou não fechando, que pra mim foi bom, né? Porque acabou não fazendo sentido, porque também eu imaginava... Tá me dizendo que ele disse não ao João Apolinário. Às vezes a gente tem que dizer não. Não posso crer. Certo. Passou isso? Eu até sugeri na época, falei, vocês querem entrar 5% e não investir nada? Porque eu não sabia o que eu poderia favorecer, porque a gente estava muito no e-commerce, né? Sim, sim. Eu tinha trocado ideia com o diretor de marketing deles, é outro estilo de marketing, né? Porque, imagina, rede com 300 lojas. É, outra coisa. Canal de TV, enfim, o meu era um e-commerce pequeno, é outra estratégia. E ele nem tinha expertise de produção também, né? Porque ele não produz. Ele compra, deve ter. Ele tem fábrica também. Mas não era isso que eu precisava também, porque a fabricação estava relativamente dominada. Precisava vender, né? Sim. E daí eu não consegui visualizar como eles iam me ajudar.
Mas eu falei, pô, tá, mas é o João Apolinário, né? Claro, Eu não sei o que eu vou precisar, mas um dia talvez eu precise. Sei lá, eu quero começar uma assinatura de arquivos de impressão 3D e preciso de investimento. Não sei. Só que daí eles não quiseram também, e daí, enfim, aí foi Não foi pra cada um frente. pro seu lado. E daí esse foi meu caminho na Uniquebox, né? E foi aí que eu conheci o Bruno também. Eu acho que dá pro Bruno contar um pouco da história dele. A minha história é um pouco diferente da do Lincoln, um pouco menos reviravoltas. Sem Mas bicicletas. não tem viagem de bicicleta, infelizmente. Mas eu sou designer de produto de formação, então, cara, tive estúdio de design na faculdade, que foi até a época que eu ganhei o concurso do Lincoln lá. A gente produziu produtos próprios, a gente mesmo encontrou, porque essa história é comum, assim. No nosso período que a gente estava saindo da faculdade, era um período muito difícil de emprego. Acho que um pouco parecido com o que está acontecendo hoje, talvez hoje um pouco pior, talvez. Mas a gente tinha que achar recursos para começar, né? E aí, por sorte, a gente tinha um certo amparo de poder de casa pensar no que fazer, né? Tem gente que não tem essa sorte. Mas aí, uma das coisas que a gente fez nesse processo, ainda na faculdade, foi, em vez de buscar um emprego para fazer algo que não fosse tão legal, a gente começou a criar produtos e ir atrás de fornecedores que poderiam produzir esses produtos. Então, a gente criou um estúdio de design, chama Furf Design Studio, que ainda existe. Que basicamente a gente fazia essa busca. A gente buscava por produtos, fazia brainstorming em 3 pessoas, não sozinho. Desenvolvia os Mais produtos. produtivo? Era um pouco mais produtivo, mas tinha mais divergência. O cara sozinho, pra ter divergência, tem que estar com A aprovação tem um pouquinho mais de critério, né? Aí, enfim, daí a gente fazia esse elo entre as ideias que a gente tinha, a forma de fabricar, e foi aí que eu comecei a ter um gatilho, assim, de que, cara, dá pra fazer coisas do zero, do nada. Você não precisa necessariamente estar em algum lugar pra fazer algo e que já te gere receita, enfim. E aí eu fui fazer meu intercâmbio, aí minha cabeça mudou um pouco, eu pensei, pô, acho que agora eu quero um desafio maior, quero de fato estar numa indústria, quero de fato fazer produtos que vão ter escala. Todo designer tem esse sonho, assim, quero botar produtos no mercado, olhar coisas que eu desenhei sendo vendidas. Eu tenho um amigo que é designer que ele fala que todo designer quer desenvolver uma nova embalagem que vai revolucionar o mercado. Assim, você quer quer ver suas coisas no mercado, né? E é Quantas legal embalagens mesmo. você sabe que revolucionaram o mercado? Não, com certeza tiveram várias, mas que Tem marcaram, Tem uma empresa chamada Tetra Pak, que é basicamente isso. Mas não foi de design, né? É de processo, né? Tem design associado. Mas eu acho que um Sempre. designer esteve ali no Com processo. certeza. Com O certeza designer teve foi um. pago ali no meio. Isso. No ecossistema tinha um designer lá. Sim. Mas enfim. Aí fui pro meu intercâmbio, voltei. Aí comecei a trabalhar em estúdio de design, escritório, né? Prestando serviço de design. Descobri que esse mercado de serviço não é um mercado que eu gosto muito, porque tem muito vai e vem, tem muito pouca capacidade de realmente influenciar no produto que vai sair na ponta. E eu falei, não, cara, quero trabalhar na indústria. Aí me foquei que eu queria trabalhar na indústria. A indústria no Brasil, ela desenvolve muito pouco, infelizmente, né? Então tem muita coisa que vem de fora e ela é nacionalizada. E tem muita coisa de fundo de quintal, assim, empresas que, tipo, não precisam ter uma produção tão rigorosa, não tem processo de design. Isso é a mesma coisa na engenharia mecânica. Assim, é o mesmo nada dor. era feito aqui. É a mesma dor. Aqui era aí... nacionalização. Pois é. Aí você vai desenhar molde, ou você vai, tipo, fazer redução de custo, são coisas pouco expressivas, né? Mas aí, por sorte, eu consegui um emprego na Whirlpool, que é a empresa que é dona da Brastemp, da Consul, da KitchenAid. Pô, aí... Então, cara, comecei a desenhar produtos que tinham uma tiragem enorme, projetos com muito orçamento. O Bruno desenhou a geladeira da minha sala. Ele Participei foi lá do pra cá e projeto. falou, eu desenhei essa... Participei do projeto da geladeira do Lincoln. Como é que é um processo desse pra desenhar uma geladeira, por exemplo? Cara, é uma reunião de pessoas pra decidir tudo? Ou, por Não, exemplo, é um grupo a maçaneta, o outro a prateleira? Como é que é? Começa na análise de mercado, né? Então, os caras olham pro portfólio de mercado, cara, quais produtos do nosso portfólio estão atendendo bem o cliente? Onde existem lacunas? Então, existe uma tendência das famílias ficarem cada vez menores. Como é que tá o nosso portfólio de geladeiras pequenas? Tá assim, então, essa geladeira que te lançou lá em 98, a gente vai ter que refazer para ter uma proposta mais atualizada. Daí vem o projeto, entre aspas, o briefing do projeto. Certo. E aí ele vai sendo desenvolvido, já tem várias plataformas pré-instaladas, assim como é o carro. Então, tem a de 50 centímetros, tem a de 60, tem a de 80, tem a de 90. E, essa aqui é a plataforma 50, aí, enfim, tem o time de cooling, tem o time de porta, o time de não sei o quê. E o design, na verdade, é um time que atende esses diversos times de engenharia. Na Whirlpool, especificamente, na época que eu tava lá, né? Não sei como é que é hoje, se ainda tá nesse formato, Sim. mas acredito que sim.
Então, enfim, daí você consegue participar do projeto como um todo, assim, tanto... O que mais a gente divide é área externa e área interna, assim, né? Então, a área externa é meio que 2, 3 pessoas ali, e a área interna é 1, 2 pessoas ali também. Resumindo, o Bruno fez o pegador da geladeira. Essa era a minha curiosidade. Tipo, sei lá, um cara faz um pedaço, outro faz outro, aí junta... É que aquela vai geladeira. especializando, né? Quanto maior a empresa, menos Muito influente você é. É, total, mas em compensação você realmente desenha o produto que vai sair na ponta, né? Que é diferente do cara que faz uma consultoria de design, um projeto de design, que ele vai desenhar uma coisa que, cara, que vai sair completamente diferente. Então eu tenho experiência de um projeto que eu desenhei ainda num escritório de design, que era uma prensa francesa, aquela cafeteira, que, cara, o mínimo que os caras fizeram é aplicaram a textura ou invertido. Então a textura era pra ser uns rebaixos, assim, e ficou umas coisas pra fora, ficou completamente diferente do que a gente tinha imaginado. Então lá você consegue, de fato, ir no projeto até o ponto final. E aí, quando eu tava lá, putz, tava no emprego que eu tinha sonhado por bastante tempo, falei, puta, cara, mas acho que eu gostava mesmo era de fazer minhas paradas lá no início. Pensar nos projetos, colocar eles no mercado. E aí, eu sempre tive impressora 3D, sempre fui um cara da impressão 3D, tive impressora 3D desde a faculdade. Desde criancinha. Desde que elas estavam minimamente disponíveis. Até porque, cara, no design, ou o cara é muito bom de sketch, de desenho, e ele precisa saber se expressar de alguma forma. Então ele é muito bom no desenho, ou ele é muito bom no 3D. Eu sei desenhar num nível legal, mas eu não era dos mais talentosos. Aí logo cedo eu falei, cara, eu preciso me especializar no 3D. Porque no 3D eu vou conseguir ser diferente do resto da galera. Pra materializar o que você tá falando. Exato. Então eu sempre estudei muito 3D, como modelagem, né? E aí... Então a impressão 3D pra mim foi uma coisa meio natural, assim. Pô, eu sei modelar, então vou botar pra imprimir. Exato. Você teve a sua impressora ou o primeiro contato foi com a impressora da faculdade, algo assim? A faculdade comprou a impressora mais ou menos na mesma época que eu comprei uma impressora. Entendi. Daqui a pouco... Sabia que eu trabalhei com impressora 3D em 2006? É mesmo? Esse cara tá de brincadeira. E eu enchendo o saco dele pra ele começar a imprimir. Não, no estágio que eu fiz na Furocal, só que era uma impressora lá de, sei lá, 100, 200 mil reais, que vinha um cara de Israel fazer manutenção nela. Não fazia sentido, né? Era bem legal. Então, ultra industrial zona mesmo. Aí quando começaram as impressoras de robistas, que o pessoal montava em casa, né? Que daí surgiu a Clipper, a CL1, surgiu a Metamáquina, que... Enfim. Aí tinham impressoras disponíveis para serem compradas, né? Daí eu comprei, elas eram bem rudimentares, né? Era direct drive, a impressora tremia, ela não tinha tanta estabilidade na impressão, mas já era muito legal você poder materializar aquilo que você estava pensando com zero investimento, né? Tá na tua casa, tá na tua mesa, é só você botar pra imprimir e fazer. Então isso era bem, bem surreal, assim. Você valida a ideia ali na hora, assim. E aí quando eu tava lá na Whirlpool, eu falei, pô, cara, acho que eu vou começar a ver se eu consigo vender umas paradas online que eu mesmo desenhei, que são autorais minhas. E a primeira ideia que eu tive, até foi uma coisa que depois eu consegui resgatar na STL Flix, eu falei, cara, o cara vai entrar no meu e-commerce, ele vai customizar, porque cabeça de designer, né? Eu achei que todo mundo ia querer fazer isso. Todo mundo pira nisso, né? O cara vai poder customizar o vaso dele 100%, ele vai imprimir e eu vou entregar o vaso que o cara mesmo criou. Aí cometeu o mesmo erro 2 vezes. Cometi 2 vezes. A gente tem lá no começo da STL Flix, não, vamos fazer esse customizador de vaso. Eu já tinha esse modelo pronto, né? Daí mas cara, será que esse pessoal vai querer fazer um vaso? Não quer pegar um vaso pronto? O cara já quer imprimir o vaso, vou só torcer o vaso. Se você escrever o nome no vaso, beleza, mas... Enfim. Que daí eu achei que o cara que imprimia tinha uma cabeça parecida com a minha, né? Esse foi o erro de avaliação, talvez. Ele achou que todo maker é um designer. Quer torcer um vaso. Torcer um vaso 0,5 graus a menos do que eu vi na imagem. Não tá tão fluido. Aquele wavezinho ali. Mas enfim, eu já tinha essa definição pronta, eu botei lá na Netflix também. Sim. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Então, mas aí seu vaso. Você fez isso torcer teu vaso. Aí como é que foi essa experiência no e-commerce? Então, aí eu comecei, cara, eu já tinha feito 2 Startup Weekend. Porque eu fiz o primeiro, falei, cara, isso aqui é muito diferente, é muito doido, é muito legal, quero fazer mais vezes. Startup Weekend, pra quem não conhece, você vai na sexta-feira, e daí você se reúne em equipes, eles explicam mais ou menos a dinâmica de você criar um MVP, que é um mínimo produto viável, e você fica um final de semana basicamente estudando como criar um MVP e criando um MVP. É muito legal. Eu recomendo para todo mundo que tem interesse em empreendedorismo, que faça para você entender um pouco da jornada que você tem que passar invariavelmente, se você quiser ter não digo nem uma empresa de sucesso, mas quiser botar um produto que venda minimamente no mercado. Então eu já tinha feito 2 Startup Weekend, falei, cara, preciso pensar num mínimo produto viável de vender vasinhos na internet. Aí, cara, imprimi umas peças, tirei foto e botei no Instagram e comecei a vender no Mercado Livre, Elo7,
Todos os marketplaces que estavam disponíveis. Até no Enjoei eu vendi, que não tem nada a ver, né? O Enjoei é mais de produto usado De e tal. usado, mas... Tipo... Mas tava lá e Que é o funcionava. Peixe. eu já vi gente vendendo impressão 3D na OLX, por exemplo. Exato. Sim, aham. Exato. E aí começou a ganhar uma certa atração, assim. Aí, assim como o Lincoln, eu falei, pô, cara, legal, tô vendendo, tá saindo, tô tendo bom resultado. E a primeira coisa que eu queria matar o cara recebeu um produto impresso em casa. Ele vai me devolver ou ele vai ficar? Eu não sabia, né? Não tinha essa resposta. Nem todo mundo Tinha vendia. bastante gente vendendo? Ou... Nada. Era muito pouca gente vendendo produto Então você não impresso. sabia como seria a percepção, tipo Exato. isso. Se o porque cara hoje já recebeu sabe, o porquinho em casa, ele vai ficar ou ele vai devolver? E aí, então, eu queria quebrar essa objeção. Queria entender se isso de fato seria uma objeção ou percepção não. de qualidade do produto. Então, não faria sentido eu fazer todo um investimento num site, enfim, preparar tudo, se eu começasse a receber pedido e todo mundo devolvesse. Uhum. Então, eu comecei a vender no Mercado Livre e tal, eu comecei a ter reviews positivos, comecei a ver que o pessoal estava gostando. Eu falei, não, agora então eu vou efetivamente transformar isso aqui numa empresa. Nem era, tipo, uma empresa. Vou efetivamente transformar isso aqui num projeto. Vou comprar mais uma Que impressora. eu vou tocar, vou desenvolver. Eu sou designer, né? Então, eu fiz tudo. Tipo, fiz a logo, fiz um portfólio de produtos maior, fiz o site, que não era um bom site, era uma porcaria de um site, era um template animal do WordPress. Mas ele não aprovava os pagamentos, não tinha toda essa robustez, assim, caía, enfim. Daí começou a rodar, eu comecei a fazer boas parcerias com influenciadores, esse foi o caminho que eu tomei diferente do Lincoln. Uhum. Então, enquanto o Lincoln descobriu como fazer com o tráfego pago, eu descobri como fazer com parceria com o influenciador. E aí começou a trazer bastante venda, assim. Eu lembro que eu tinha colocado na época um gatilho, eu falei assim, cara, quando eu vender 20 mil reais por mês, eu vou pedir demissão. Aí foi lá, 5, 7, 5, 35. Foi o mês que eu acertei a parceria com o influenciador e não sei o quê. E aí, enfim, a gente não teve um crescimento tão rápido, até porque esse processo com o influenciador, ele é menos escalável para gerar volume de venda, ele gera branding. Tanto é que a Casa Z foi muito bem sucedida em branding e não tão bem sucedida em volume de vendas, né? E aí, nesse processo, então daí eu pedi demissão, comecei a ficar full time na Casa Z, comecei a me dedicar cada vez mais a encontrar mais influenciadores, a desenvolver mais produtos. E a gente começou, a partir daí, a escalar bastante, assim. A gente conseguiu... Até que a gente chegou a ter 72 impressoras 3D, a gente chegou a ter unidade nos Estados Unidos. O detalhe é que ele falou que a Casa Z não foi, no período dele, né? Hoje ele não tá mais na Casa Z. Não foi bem sucedido em volume de vendas, mas se eu não me engano, teve ano que vendeu mais de 2 milhões, né? Pra você ver como a régua dele tá... 2.400. 2.400 foi o melhor ano. O volume bom pra ele tentar, né? Tipo, caramba. Não, mas o que eu digo é que... Como é que eu posso refrasear essa frase? Eu acho que a gente não conseguiu descobrir uma forma tão replicável de ter volume de venda. Que eu sinto que foi o que o Lincoln conseguiu descobrir legal na Unique. Então ele consegue, óbvio... Você não conseguiu pegar um canal e escalar ele muito. Exatamente. Escalar com confiabilidade, né? Então, tava meio relativa, mas imprevisível, é isso que sempre dizer. foi. Entendi. Foi bastante imprevisível. E a gente pegou um bom momento do Facebook também. Porque a gente pegou um momento que ainda pouca gente anunciava e tal... Então, a gente conseguia ter um CAC muito estável por muito tempo. E aí, essa régua, ela pós-pandemia, ela ficou muito doida, assim. A gente ficou mais difícil de você conseguir tracionar os anúncios pagos. E aí, foi basicamente isso. E aí, nesse processo da Casa Z, acho que muita gente conhece essa história, mas... E acho que nem é uma coisa... Foi um momento complexo da minha jornada empreendedora, mas eu sinto que não é... Muita gente faz as coisas por desconhecimento, né? Então, eu tinha lá o modelo do Bob, que era extremamente bem sucedido, esteve no Big Brother, etc. E muita gente sentia que, apesar de eu vender aquele modelo, a autoria não era minha daquele modelo. Apesar de eu ter desenhado o modelo, ter feito o modelo, tudo bem. Não só um modelo, toda a coleção. Toda a coleção, exato. E muita gente começou a pedir, contratar modelador para fazer modelos Bob, suas versões dos modelos Bob, etc. E isso, querendo ou não, deu uma bela de uma atrapalhada no negócio, né? Sim. Invariavelmente. Mas aí foi nesse momento, eu trocava muito ideia com o Lincoln, porque os dois tinham e-commerce, os dois tinham e-commerce com fabricação. Então, os negócios tinham muita similaridade, querendo ou não. E aí a gente começou, trocava muita ideia e tal. E eu falei, Lincoln, cara, eu tô sentindo que existe uma oportunidade aqui não explorada. Tô sentindo que essa galera que hoje paga pra pessoas, pra basicamente pegar meu modelo e falar, faz igual, se a gente tivesse uma assinatura que mensalmente a gente disponibilizasse esses modelos pra essa galera, esses caras iam assinar e eles iam pagar caro, porque hoje eles já pagam caro por isso. Eles vão pagar mais barato. Não, vão pagar menos do que eles pagam hoje. Falar isso, porque eles pagam em um arquivo vender, muito mais do muito que... mais, ainda mais se você for contratar um modelador. E poder claro. fazer legalmente, né? Pois é. Até porque o modelador, o artista 3D,
Porque primeiro que o modelador técnico, o modelador que vem da engenharia, ele não faz o estilo de modelo que essa galera tentava fazer. O cara que faz isso, ele é o artista 3D, é o cara que modela mais organicamente. É o escultor, digamos assim. E esse é um recurso muito caro, porque ele é um recurso que ele é disputado pela indústria do cinema, pela indústria do videogame, pela indústria da publicidade. Então esse é um cara que você precisa pagar caro se você quiser ter bons modelos, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso. E aí foi esse que foi, digamos, o gatilho inicial, assim, não sei se eu quero antecipar tanto a história, mas esse foi o gatilho inicial para começar a STLFlix. E aí, quando é que você se convenceu? Porque eu tô vendo, de acordo com a sua trajetória, que ele tem o DNA da impressão 3D. Você não. Não. Então, como é que ele te convenceu? Eu tô tendo o DNA, tá sendo implantado. Não, né? a gente tá fazendo uma transfusão em você. Mas como é que ele te convenceu? Eu digo assim, como é que você se sentiu atraído? Foi um processo meio longo. Eu conversava com o Bruno há muito tempo já. Eu entrei no Instagram dele, porque eu conhecia ele da faculdade. E daí eu olhei lá, eu seguia ele, né? Olhei o Instagram dele, sei lá, tinha 200 mil pessoas. E eu tava crescendo bem, e o meu tinha, sei lá, 60. Falei, meu Deus, esse cara deve estar vendendo horrores. Como é que ele tem tanto seguidor assim? É meio conexo, né? Você falou, pô, se eu tô com 60 mil, tô vendendo exato. tanto. Esse cara tá vendendo... Quanto que ele tá vendendo? Tá vendendo 20 milhões, esse cara. E daí eu tinha acabado de participar do Shark Tank, né? Daí eu falei, daí ele, eu vi teu episódio, porque ele também me seguia. E daí a gente foi bater um papo e começou a conversar. Daí a gente sempre ficava trocando ideia de e-commerce, como é que vender mais, anúncio e tal. Ideia de criativo. A gente até viu a possibilidade de eu entrar como investidor na Casa Z, para trazer o marketing da Casa Z, trazer a fabricação para minha fábrica, tipo, unir, para crescer mais, né? Claro. Só que, enfim, acabei optando... Falei, Bruno, não. Você fez tipo o Apolinário. Quando você viu os números dele, aí você falou, não, deixa quieto. Não, mas eu gostava muito dele. Eu via que ele tinha bastante talento ali. Enfim, ele fazia um bom trabalho. Mas, cara, depende de como é a empresa, você pode fazer o melhor trabalho do mundo que não vai ter jeito, né? Não tô falando que é o caso. Mas... e também era um momento delicado para ambos os negócios, né? Também. Então, trazer mais complexidade naquele momento talvez não fizesse tanto sentido. Eu não tava num momento delicado, não. Era muito complexo, falei. Pós-pandemia ali, o e-commerce, cara, ele deu um boom durante a pandemia. E depois, quando ele voltou, ele voltou para um nível maior do que ele era anteriormente, mas ele não conseguiu chegar no nível que ele já esteve durante... Exato. Então, quem se preparou para produzir para o pico, teve uma quebra de caixa aí, porque não teve como sustentar aquele volume, né? Não. E tá com produção ansiosa. Muita empresa quebrou nesse movimento. Sim. Eu mesmo também tive que diminuir muito a equipe da Unic na época. Acho que a gente recortou 5 pessoas na época. Pra suprir aquela... porque você tá crescendo, vendendo pra caramba, você fala, vou investir mais, de repente... Acabou a pandemia, daí começa a cair desse, não, mas vai voltar. No Natal volta. Daí passou o Natal, daí não, mas agora... daí você fala, não tem jeito, se eu continuar aqui, eu vou perder tudo que eu ganhei. Ou vou quebrar a empresa. Aí começa aquele 2 passinhos pra trás. Calma aí, vamos entender o que tá acontecendo. Show. Mas enfim. Daí a gente começou a conversar, ele trouxe, daí falou, putz, mas... o mercado é pequeno, né? Quantas pessoas realmente assinariam isso? Daí a gente olhou, mas isso é um produto digital, dá pra fazer no mundo inteiro. E daí, é um produto com recorrência. Então, num primeiro momento, vocês pensaram Brasil. Cara, no primeiro momento... trouxe Brasil pra mim. No primeiro momento era uma coisa assim, uma ideia, o que eu tô fazendo hoje, vou fazer isso aqui, em vez de entregar o produto físico, entregar ele digital. Isso. Essa era a primeira ideia. Tava embrionário ali. Ele falava pra mim, vou fazer isso. Deu, manda ver. Boa sorte. Daí, a gente foi amadurecendo, falou, existe um mercado no mundo, a impressão 3D é muito mais forte lá fora do que aqui. Tem muitas outras verticais além da decoração. E cara, a Unicbox é um produto que vende e dificilmente vende um segundo, porque é um presente pra namorada. Não então, tem quando aquela você vai comprar outro, né? Não tem. Então, eu tive que aprender muito a fazer anúncio, porque todo mês era cliente novo que eu trazia. Então, pensa, crescer mês a mês durante 6 anos, praticamente, cara... Sem recorrência é eu difícil. me virava muito no Facebook, então eu tive que aprender muito. E daí foi o que a gente pensou, é um mercado mundo, Facebook, eu consigo fazer anúncio pro mundo inteiro. Show. É um produto que eu entrego digital, a pessoa faz o download, então vamos falar,
interessante. A logística reduz praticamente muito. não Não tem existe logística. É. A Perfeito. entrega é um e-mail, Pois é. com login e senha. O trabalho é muito mais, né? Na época, quando você tem, é simples, né? Você fala, não, Você simplifica eu vou muito. fazer uns modelos, eu vou vender aqui e é isso aí. Fácil. E não, mas, enfim. A gente já não era empreendedor de primeira viagem, né? Então a gente já tinha noção Sim. que não ia ser fácil, né? Mas a gente já sabia muitas coisas que a gente aprendeu, né? Eu fiquei 6 anos, o Bruno 3. 3 e pouco. E daí a gente pensou, bom, vamos começar, vamos procurar um investimento, né? A gente não é marujo de primeira viagem, né? Investidor gosta. de Essa quem foi já meio que a empreendeu. condição pra gente começar. Na época também eu já tava meio, pô, eu tenho outras alternativas, tenho propostas de emprego rolando. Eu poderia ter ido pra ter virado funcionário de novo, né? Uhum. Que não era o que eu queria, daí a gente falou, cara, vamos fazer assim, vamos montar um bom pitch deck, com cuidado, vamos olhar as coisas. O pitch deck é todas as informações de investimento. Isso, né? uma boa apresentação da empresa, falando da No oportunidade. PowerPoint, né? Não tinha nada. No PowerPoint, é. Se a gente captar, a gente vai pra frente. Se a gente não captar, a gente segue viagem, tá tudo certo. Isso você já fora da casa Z. Já fora da casa. Ah, Perfeito. pois é. Ele saiu, daí foi difícil esse negócio. É difícil conseguir investimento. E a gente pegou pouco, acabou cedendo mais percentual que Que deveria. deveria. E a gente tinha uns investidores que a gente tava conversando, tava fechando, e, cara, não tava legal o papo com eles, cara. Não tava legal. Chegou uma hora que eu falei pro Bruno, cara, a Tô gente com um não, feeling ruim. a gente sentiu que não ia. A gente tava, putz, os caras não tava legal. Falei, Bruno, eu prefiro não ter os investidores do que ter esses. Eu falei, eu vou pagar tudo no primeiro mês. A gente já tinha contratado design, velho. A gente já tinha 3 designers. Porque a gente teve uma carta de intenção. Não, eu tava pra assinar, a gente tava conversando Uhum. no contrato, só que, cara, só complicava do outro lado. Aí chegou uma hora e falou, não, eu vou pagar todos os designers e a gente conversa com outros. E daí a gente fechou com os caras que a gente tem hoje, né? Uhum. Que daí já foi muito boa a relação com eles, ajudaram bastante. Muito mesmo. E o começo foi muito difícil, porque mesmo a gente tendo sido empreendedores já, cara, a gente suou muito pra lançar. E a gente fez uma aposta muito errada também. Muito. Que a gente, Os caras. a gente achou... bom, primeiro a gente tentou entrar por um lado, que é aquele lado que talvez a gente menos... Porque a gente começou a olhar quais produtos de assinatura de impressão que estavam com mais tração. E a miniatura era invariavelmente o maior, né? Não tem discussão. Até hoje ainda é de Patreon, assinatura. tudo isso aí. Patreon, Tá. a própria Lute Studios e etc. Então ele falou, cara, vamos para começar pela miniatura e a gente vai acrescentando nessa espiral e vai aumentando o portfólio. E a gente começou a desenvolver e tal. Ele falou, cara, pô, jogo de tabuleiro, RPG, etc. E a gente começou a olhar e a gente viu que xadrez não tinha ninguém fazendo xadrez. Não E tinha uns sets de xadrez legais. Por isso que a gente tem aqueles sets de xadrez. Sim, foram bem nos primórdios ali. eu e lembro. que saíram muito bem, que a galera bastante gente Sim. imprimiu até. Pô, aquele Viking eu imprimi algumas peças pra decorar, assim, É. que era o peão. Tá ligado? E inclusive, a gente tinha visto alguns modelos, alguns sets de jogos de xadrez muito mais simples no Cults e em outros marketplaces, e eles tinham uma boa saída. Então a gente sentiu que seria uma boa aposta. E tinha a série de xadrez lá, que O Gambito da Rainha. Game de Gambit lá. tava em alta ali. Tava. O parecia problema, uma aposta muito boa. a gente não sabe se o problema foi o tema ou como a gente quis lançar. Porque a gente quis lançar por financiamento coletivo, pelo Kickstarter lá fora. Foi. Que você vende e depois você entrega. E tem muita audiência. Só que a questão é, a gente gravou o vídeo, tava com tudo pronto para fazer, e daí, beleza, vamos subir a campanha. O Brasil não é mais aceito para criar campanha lá. E daí a gente, meu Deus, Cara, agora já e vai poder fazer. Já tinha investido. Não, né? e assim, a gente já tinha gastado 75% do dinheiro. Isso. E já tava acabando. Já tava na E final. daí o investidor tinha uma empresa nos Estados Unidos, a gente falou com ele, conseguimos lançar pela tua empresa? Dele, não, tudo bem, pode ser. Só que daí ele tinha acabado de abrir a empresa. E daí, 2 semanas para a empresa, daí, agora precisa dar conta. 4 semanas, cara, a gente chegou uma hora que a gente não tinha mais dinheiro. A gente não tinha mais. Daí a gente fez um break praticamente no contrato, falou, ó, a gente não tem mais dinheiro. A gente tinha 4 designers, a gente ficou com um só. Porque daí foi a hora que a gente falou assim, cara, a gente precisa trazer receita em algum... Até um investidor nosso deu um puxão dele e falou, cara, precisamos trazer receita em algum Precisa lugar. vender alguma coisa. Nossa, a gente pegou o investimento em novembro, isso era março e não tinha nada no ar ainda. Daí a gente olhou, cara, o que vende no Cults? A gente viu, cara, articulado. Vamos começar a fazer articulado. Aí, cara, foi fazendo articulado, foi vendendo, daí a gente, cara, vamos lançar a assinatura do jeito que dá no Patreon.
E daí a gente lançou e o Bruno começava no Reddit, ia pra tudo que é lado, falar, olha só esse modelo que a gente fez, a gente tem assinatura. E daí começou a pingar, 1, 2, 3, 4, Nossa, 5, aí 6. quando você tava embaixo da água, aí o narizinho... Cara, pra fora foi da água. bem Não, assim. narizinho pra fora da água, nada. Isso aí não dá dinheiro nenhum. Não, a gente Era ainda tipo- tava 10 metros pra baixo da água. Era uma esperança de conseguir, mas, tipo, porque ele falava, cara, vocês precisam vender, o investidor. E ele tinha razão. Tem razão. Tem Não, razão. sim. E porque senão não sai do lugar, né? E daí a gente começou, e daí a gente tinha nem o site. Fechamos o site, daí colocamos o Pixel para fazer anúncio, né? Que rastreia no Facebook. Daí a gente gravou lá, né, Bruno? Um monte de anúncio, cara. Subimos anúncios. Cara, era praticamente o último mês de dinheiro que a gente tinha. A gente tinha... Cara, eu gravei na minha casa, porque eu fazia tudo em casa, né? Então, Sim. eu imprimia em casa, eu fotografava em casa. Tipo, era tudo no meu quarto de hóspedes lá. E mesma história da Casa Z também começou no meu quarto de hóspedes, eu pulei essa parte. Mas daí foi tudo all over, assim. Então, eu tinha as impressoras no meu quarto, tinha uma impressora de filamento e uma impressora de resina. E era isso. E aí eu imprimia tudo no meu quarto ali, fazia os conteúdos e tal. E aí, quando eu gravei esses anúncios, eu lembro que, puta, foi tarde da noite, assim, botei tudo, instalei, fiz uma luz lá, meio mais ou menos. Aí eu falei, puta, vou fazer 3 Reasons. E foi um anúncio que rodou muito, cara, muito, muito. Acho que faz 3 razões porque você deveria assinar assinar essa é, Netflix. 3 razões porque você deveria, já fiz em inglês, né, já focado no mercado externo. 3 razões porque você deveria assinar essa Netflix. A gente tem uma biblioteca de modelos, não sei o que, cara, tinha, sei lá, 40 modelos, não sei se tinha tudo isso. Caraca, velho. Mas, Foi. cara, a gente fez 10 roteiros, gravamos 10, subimos. Cara, a gente já tava pegando dinheiro emprestado dos investidores. Eles emprestaram, mas sei lá, 30 mil pra gente. E era praticamente o último mês, cara. A gente tinha dinheiro pra pagar mais, sei lá, o mês seguinte. E daí a gente conseguiu rodar 1.500 de anúncio, R$1.500. Cara, você entrou com os 1.500, sei lá, uns 20 assinantes. A gente falou, caramba, tá Opa. interessante isso aqui. A conta fecha. Daí eu emprestei dinheiro para a empresa, porque a gente só ia conseguir pagar as contas, a gente não ia conseguir trazer assinante para depois. A gente ia pagar a conta por mais um mês, daí no outro a gente não ia ter mais. Aham. Daí emprestei dinheiro para a gente investir em anúncio, daí a gente conseguiu no primeiro mês bater 300 assinantes, daí batemos 600, 1.200, 1.800, acho que 2.500, cara, nem lembro mais a sequência. Mas, cara, daí foi... Aí a gente começou a crescendo. impulsionar, aí começou a crescer. Começou a ter motorzinho próprio, assim. Putz, mano. Mas, tipo assim, por exemplo, igual nesse período aí que quase... Aí o tráfego pago, digamos assim, que foi o que salvou. Foi. Tráfego pago. Como que foi pra vocês saírem daquela aposta errada do xadrez? Eu acredito que vocês focaram pra caramba, porque dá muito trabalho produzir todos aqueles... Dá muito trabalho. Eu entendo de modelagem Dá muito ali, eu sei trabalho. que foi tenso. O que vocês começaram a ver? Porque tem essa parada do articulado, beleza, mas e aí, como é que começou a... agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Cara, daí a gente tinha... Porque agora vocês tinham que manter esses assinantes, É, tá ligado? Então, e aí foi o esforço que meio que... Que a gente já tava produzindo outros conteúdos daí, né? Que daí a gente virou pro articulado, cara, e já foi tinha, pra aquela já lado. tinha passado, tipo, sei lá, 5 meses. Isso, e os modelos no começo primeiro eram mais simples do que são hoje em dia eles são mais muito complexos. E segundo que um modelador que faz uma miniatura extremamente detalhada por semana, ele consegue produzir às vezes mais de um de modelo simples por semana. Então a gente deu uma pequena aumentada no time, começou a produzir, a gente começou a criar essa cultura do drop semanal, então Aham. semanalmente novos modelos. No começo era 2, 3 por semana. Era muito pouco. Porque a gente tinha um designer. E muito pouco backlog tem, porque a gente resolveu começar a colocar de conta gota. Então, tipo, tudo que a gente tinha, cara, represa um pouco, vamos colocando o que a gente já tem de backlog, aos pouquinhos. A gente foi lançando o xadrez, que a gente já O tinha xadrez tudo a gente pronto. lançava parte 1, parte 2. Sim. Aí, agora vamos pro outro xadrez, parte 1, parte 2. Já é 2 semanas de drop que você tem. E aí um ou outro modelinho pra complementar. No começo eu achei que ia pro Beleléu. Achei que... Nossa Cara, naquele Senhora. começo eu falei, cara, não tá muito difícil da gente conseguir botar isso pra frente. Daí quando a gente começou a acertar os anúncios, né? Daí foi... Não foi fácil, né? Mas aí a gente tinha uma direção, né? Foi. Entendi. Como é que tá hoje? Quantos Cara, assinantes, assim? Hoje a gente deu 12 meses, né? Que a gente começou em... Hoje é abril, né? Hoje, Não sei atualmente quando em que abril, vai, né? Abril 2023, mas a Isso. gente começou em abril 2022. E hoje a gente passou de 6 mil assinantes. Hoje a gente tem mais de 30 pessoas na empresa. Então cresceu bastante o time. Sim, E, cara, nesse período aí a gente faturou mais de 4 milhões de reais já. em um ano. Em um ano. Foi. E, cara, muito lá de fora, né? Que nem hoje, 50% dos nossos assinantes são dos Estados Unidos. E a gente começou a fazer planos mais longos também, né? A gente tem até o vitalício, anual, comercial.
Então, a receita que vem lá de fora acaba sendo muito expressiva, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tem uma base boa. A gente tem mais ou menos 15% dos nossos assinantes são do Brasil. Sim. E depois dispersa, né? O mundo inteiro. Mas o exterior, ele empurra muito. Por isso que nosso conteúdo é tudo em inglês, né? A gente tem conteúdo em português, mas... E dos 15% do Brasil, acho que 30% foi o Hugo que trouxe. Nossa, até Empurrado. mais. Galera, venham. Aqui, ó. O modelo do dia foi justamente o primeiro STL que eu imprimi da STL Flix. Aí por isso que eu coloquei ele como modelo do E dia. esse modelo era o modelo que o Bruno tinha antigo. Não Era foi o nem modelo desenvolvido agora. Era o modelo da Casa Z, esse aqui. Era da casa dele? Mas esse porquinho eu tenho o maior apreço por ele, mano. Ele é muito legal. Eu gosto muito. É porque assim, foi o primeiro e tipo, eu sou palmeirense, pra quem não sabe, então tem até mascote assim do meu time, então, pô, se não tivesse aqui, eu teria decepcionado. Cara, 15% Brasil, eu acho que essa estratégia, essa é a minha opinião, né, de fazer o conteúdo em inglês, porque até você vê, o cara da Alemanha, o cara da França, você também pega esses caras, mesmo que não estejam no mesmo idioma. Com certeza. Mas você vê que, tipo assim, 50% dos assinantes nos Estados Unidos, isso guia muito, assim, as decisões de vocês? Ou vocês tentam aumentar o número em outros países? De marketing, sim. De modelos, cara, a gente faz pro... Não, acho que modelo não, eu digo assim, de estratégia mesmo. Modelo eu sei que é temática e tal, eu digo assim, por exemplo, se vocês fossem fazer uma ação, alguma coisa, Cara, vamos pra onde tem mais assinantes. Uma coisa, cara, 6 anos de Unique Box buscando clientes novos sempre. Cara, o que eu aprendi, além de fazer tráfego, fazer criativo, você tem que testar tudo o tempo inteiro. E por isso que a gente conseguiu um crescimento bom na STL Flix, assim, sabe? Cara, isso é valioso, a gente não tem essa noção. Quando você começa a empreender, você acha que você vai acertar de primeira. Cara, pra você ter uma ideia, nesse 1 ano, a gente deve ter feito mais de 400 vídeos de anúncio para STL Flix. E a gente testou milhares de formas de campanha. Não, só imaginar, deve ter quantos ativos? Deve ter Nossa. uns 10 ativos, Não. mas já fizemos 400. Nada. Deve ter 200 Deve ativos. ter 200 ativos. Olha, não, mas mesmo assim é muita coisa, meu Deus. É muita coisa. E a gente testou estratégia de país diferente, língua. Cara, eu já fiz campanha para Índia, para Filipinas, para Indonésia, para Turquia. A gente testou com narração contratada. Em turco, em filipino, colocando na moeda das Filipinas. Cara, a gente tem que testar muita coisa. Então, tipo, esse foi o maior aprendizado que a gente trouxe e que, cara, a gente segue, e mesmo de modelo, cara. A gente fica testando formatos de modelo, formatos de vídeo. Teste o tempo inteiro, porque uma coisa que a gente até tem como pilar lá na empresa é que a gente não acha nada, a gente não sabe nada, a gente tem intuições, que são são hipóteses, né? A gente acredita que isso vai funcionar, mas o Bruno vem com uma ideia, eu não vou falar, Bruno, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Isso aqui a gente tem uma experiência prévia. Mas vamos falar, então vamos fazer o teste. Porque até a minha opinião contra a tua, vamos testar. Se der certo, deu. Quem manda é o cliente, quem manda é o nosso assinante. Até porque quando a gente faz anúncios, por exemplo, a gente faz lá 30 anúncios para testar. Cara, a gente olha esse e fala, cara, esse anúncio tá muito bom, vai vender. Não é, às vezes acontece, mas é raro. Na prática. Cara, às vezes é o que você olha e você fala, esse anúncio é horrível. E ele vende. Esse anúncio do 3 Reasons que eu gravei no meu quarto, sozinho, assim, a câmera na minha cara. Na verdade, meu telefone na minha cara. E uma luzinha improvisada. E o microfone, foi o microfone do meu telefone. Eu pluguei ele assim, deixei ele penduradinho na frente da impressora de resina. Daí botei o telefone em cima. Gravei com a luzinha, uma impressora rodando atrás. Cara, a gente rodou ele até outubro. Então ele foi de ele abril. Ainda tá rodando ele. É capaz que ele Em algum país ele tá. Não é mais o que empurra, mas puxa. ele tá lá. Caraca. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou de testes. A nossa parceria começou de um teste, então? Porque Sim. Nosso conteúdo é em inglês. Nossa parceria começou do Bruno tentando achar alguém pra divulgar nós. O Bruno chegou e pegou quantos influenciadores? Eu peguei muitos influenciadores. Ele começou a mandar pra todo mundo. E Pô, não deixa, de ser um teste. Por isso que eu achei interessante. Eu falei assim, já que tudo é testado, essa então foi uma acho que experiência prévia de Casa Z. Eu falei pro Lincoln, pô, Lincoln, influenciador pra mim já foi um motor de crescimento muito grande. Vou tentar. Aí o Lincoln falou, cara, o mais legal é a gente pegar o influenciador, usar o vídeo dele e impulsionar como anúncio. Falei, não, então beleza. Então ele já vai gerar o criativo, perfeito. E aí, cara, a gente fez isso, rodou. Só que, cara, também quando você tem uma empresa pequena, às vezes falta abraço pra muita coisa. Então, infelizmente, na real, a gente deixou essa parte dos influenciadores um pouco parada. E quando a gente retomou agora, foi uma puta avenida de crescimento que a gente reencontrou. A gente tá com mais de 10 influencers ativamente também nosso postando. conteúdo melhorou muito, né? O conteúdo melhor ajuda o influenciador a ter mais interesse em fazer.
Até porque, pra ele também, pra ser interessante, ele tem que fazer um negócio chamativo, o vídeo tem que gerar views, Exato. tem tudo isso, Mas né? hoje a gente tem 10 espalhados no mundo. A gente tem 5 nos Estados Unidos, 2 na França, 2 na Alemanha. A gente tem mais de 10, pelo jeito. Pois Tem é. no México, tem um cara no Brasil, o Hugo. Tal de Hugo. Ela gosta de imprimir porquinho. Depois me mostra uma foto Eu vou dele mostrar, vou mostrar. aí, ver se eu lembro, assim, de nome eu não tô lembrando. Mas alguns apostaram, e eu acho que isso também foi uma grande coisa que aconteceu com a gente. Alguns apostaram na ideia, que é o teu caso, né? Não, eu Tipo, lá atrás você apostou muito na ideia, a plataforma não era tão legal, o conteúdo ainda era... Ele sempre teve qualidade, mas ele tinha um volume muito mais baixo. Então a gente conseguiu, agora que a gente tá um pouco mais maduro e tal, é mais fácil de um influenciador americano olhar pra nós e falar, não, beleza, eu topo colocar a minha cara nessa marca. No início é muito difícil, né? Eu já não tinha nem dinheiro. Também. Tiveram alguns fatores, quando vocês me abordaram, que fizeram com que eu falasse, caraca, esses caras são muito foda. Só que assim, o primeiro foi que eu vi a página de vocês, a comunicação toda em inglês. Eu achei que era uma parada nova, mas tipo, você foi, caramba, deve ser uns americanos aí e tal, beleza. Os caras Aí- cheios da grana, hein? Não, aí tipo, o cara me manda um direct e falou, e aí, de boa? Oxi! Mano, eu jurava que ia ser um negócio assim, hello, how are you? Não, o cara em português, eu falei, mano, mentira, esses caras são brasileiros? Eu falei, deve ser um brasileiro que trabalha lá. Eu ainda assim, mandando em português, eu não acreditei que fosse uma parada Pois nacional, tá ligado? Aí, tipo, quando vocês mandaram mensagem, pô, a gente queria ver uma parceria aí. E na época era tipo um link de afiliado, um negócio assim, a gente fazia. Tal. Também teve esse experimento. Esse Entendeu? experimento rolou. Aí falou assim, pô, vamos... Aí eu, mano, topei na hora, assim, falei, vamos, pô. Porque, tipo assim, eu precisava de conteúdo pra ter ideias, pra imprimir. E a proposta de vocês, pra mim, como influencer, era fantástica. Caramba, eu fico horas e horas procurando modelos legais pra imprimir, e eu detesto imprimir o que tá todo mundo fazendo. Aham. Então, tipo assim, se eu pegasse os modelos de vocês, ia ser uma parada diferente, eu ia olhar no mesmo lugar ali e tal. Falei, nossa, pra mim faz muito sentido. Para meus reels ali, perfeito. Vou estar sempre Não, hoje os tá ligado? influencers vêm atrás da gente pra fazer parceria. Entendeu? Aí eu Porque falei, o conteúdo nossa, mano. deles é imprimir, né? E a gente fornece o conteúdo Porra, que é o conteúdo deles. demais. Então é E- uma simbiose. Sim, aí eu falei, nossa, mano, você é louco, faz muito sentido. Só que aí é isso, eu falei, caramba, os caras nacional, assim, brasileiros fazendo a parada e tal. Isso, e, mano, você vê, hoje a gente tá aqui fazendo podcast. Pois é, pois é. Fantástico. Então, mano, foi da hora, fico muito feliz aí pela confiança no começo. E o teu, Legal que deu o teu frutos. canal cresceu muito também nesse período. Cara, cresceu bastante, porque quando vocês me procuraram, eu tinha, sei lá, 5 mil, 4 mil seguidores. É. Vocês procuraram porque vocês falaram assim, pô, é um cara falando de impressão 3D, vamos lá. É. Mas, tipo assim, o crescimento de vocês também teve crescimento meu, assim, e Pois foi é. muito legal, Foi na mano. mesma época mesmo. Entendeu? É. Eu lembro que eu mandava mensagem pro Bruno. Caralho, aquele Hugo, ele parece que cresce 5 mil seguidores toda vez que eu entro no Pô, cara, perfil dele. eu acertei alguns virais, Será assim, que ele tipo, tá a galera fazendo? se perdia, porque eu, uma semana tava com 5, aí viralizava um vídeo, na outra semana o cara, tá, poxa, 25, É, eu como falava, o assim? que esse cara tá fazendo? Pois cara? é, eu Não lembro. para de crescer. Eu até É. perguntei pra você na É, época, não sei se... teve uma época que você perguntou, você Ô, falou o assim, que ô, você tá fazendo aí? desculpa aí e tal, mas, mano, o que tá acontecendo? Entendeu? Porque, tipo assim, eu quero fazer também. É, Foi bem assim. Não, É. mas, Acertou a veia do Rios, né? No momento que o Foi. Instagram queria impulsionar. cara, e eu ainda fui muito teimoso, fiquei muito tempo insistindo nas publicações de foto. Por muito tempo, assim. Porque eu falava, faz mais sentido. Porque, tipo, eu vou postar a peça, postar ela de vários ângulos, os caras vão ver como ficou legal, dá pra me divulgar o filamento, mostrar a cor. Falei, vou ficar na publicação. Fiquei. E cada vez menos entrega Aham. do Instagram. E você já fazia stories. Ah, não, e o Story eu já fazia. E o Story era legal pra fidelizar. O cara que te segue, se você faz Story com ele, diariamente, ali você cria uma relação. Aham. Seguidores Uma hoje, seguidores hoje, mano, eu tenho muitos que são amigos mesmo, e tem muitos que eu me relaciono, assim, do cara trocar ideia, mandar, tipo, ó, aconteceu isso. Aí eu mesmo falar, pô, eu já fiz assim. Story é muito relacionamento. Agora a publicação é o que eu preciso pra trazer gente, mano. Sim, principalmente esses que É. o próprio Instagram joga pra E aí fora. as né? publicações não eram entregues. Aí eu falei, mano, vamos ver esse negócio do Reels aí. Porque eu não gostava do TikTok, eu tinha preconceito com o TikTok. Aí eu falei, o Reels, se o TikTok eu não gosto, o Reels que é a cópia, é pior. Mas eu não podia estar mais errado. tem que testar, né? Tem que testar. Tem que testar. E aí você vê, viraliza. Tipo assim, tem vídeo que viraliza muito, sei lá, mais de 500 mil visualizações. Mas, mano, a maioria dos meus vídeos tem 5 mil a 10 mil visualizações. E, cara, É a de mesma 10 história em do 10... anúncio ali. Faz 20, Pois ou é. funciona. É. E você sabe qual que vai viralizar? Não tem como. É, a mesma coisa do anúncio. imprevisível. A gente vai fazendo, tem que testar pra descobrir E qual se que você vai... me perguntar, e essa é a pergunta que meu pai me faz às vezes, ele fala assim, o que você faz pro vídeo viralizar? Aí Eu falei faço o vídeo. Aí eu falei, não, aí o que eu falei pra ele, eu falei, pai, todo vídeo eu bolo uma estratégia e falo, ó, vou fazer esse vídeo assim, igual o do Pula Pirata, por exemplo. Eu falei, eu vou fazer o vídeo de montagem, que aí o cara vai ficar assistindo, até o final pra ver pronto.
Então gera uma retenção Sim, ali, sim. tá ligado? Funcionou? Ele não viralizou tipo de 1 milhão, que é o que eu Aham. queria, entendeu? Mas viralizou 30 mil. Então já Aham. saiu daquela média de 10. Sim, Foi um resultado ok. Mas você vê que eu não acertei 100%. sim. Então é isso, é você tentar desenvolver técnicas ali pra fazer o cara ficar mais É o tempo possível no aprendizado. vídeo. Você vai testando, vai vendo que funciona, daí você adapta para Perfeito. outras É áreas. isso, entendeu? Então até pra STLFlix mesmo, quando eu vou divulgar um modelo novo, uma coleção e tal, eu me preocupo com isso. Como é que eu vou fazer o cara assistir o vídeo? Como é que eu faço ficar interessante? Porque só imprimir por imprimir, ele já vê direto. É. Ainda mais se ele tiver a impressora, que ele vê a dele. Pô, ele não vai querer ver a minha. Exatamente. Pois é. Entendeu? Então rola esse exercício também. O Story é uma parada diferente, velho. Story é ali onde eu me conecto às pessoas mesmo. Então o Reels eu tenho que preocupar mais em trazer gente nova. Aham. Eu tenho ligado? uma pergunta para Foda. você. O Não, pode fazer. Manda aí. que a gente tá fazendo aqui hoje? Hoje nós estamos aqui. O STLcast é um... O pessoal deve estar se perguntando, né? Não, Pô, é o pessoal tá uma- me contando um monte de história aí. E aí, então continua assistindo vídeo. Não. O negócio do Pula Pirata você planejou, mas aqui... O STLcast, ele é um braço da STL Academy, como a gente falou no começo. E a STL Academy, né, é uma iniciativa, eu vou chamar de treinamento, você chamaria assim? Eu não sei se eu gosto. Pode chamar do jeito que você quiser. O chamaria importante de é o um- fim, não o É que eu meio. gosto, é uma iniciativa de educação, de treinamento, entendeu? Pra a gente fazer com que, por exemplo, uma das dores que levou a essa iniciativa é a gente fornece os modelos, eu indico impressoras, faço testes e tal, mas tem muitas pessoas que ainda assim têm dificuldade. Então, tipo, como é que a gente vai fazer pra, tipo, amarrar tudo isso? Fazer com que o cara entre lá na plataforma e pegue o modelo e consiga imprimir bem. A gente vai ter que instruir esse cara. Então, a STL Academy, né, vai trazer aí um curso para a gente poder educar aí nossos seguidores, vamos chamar assim, alunos, que serão futuramente. Então, esse podcast aqui também é mais uma ferramenta de conhecimento. A gente vai trazer convidados. Vocês hoje aqui já passaram um pouquinho aí da experiência de vocês, a gente vai ter mais oportunidades. Mas convidados para falar sobre a história deles na impressão 3D ou não. A gente tem um braço de empreendedorismo aqui no STLcast. Então, essa é a nossa iniciativa. A Dor começou com a história do curso, mas a gente falou, pô, a gente também quer falar de negócios, de empreendedorismo. E isso veio muito também, que a gente faz muito anúncio, né? Enfim, temos uma quantia legal de assinantes, e a galera vem muito perguntar qual impressora que se indica, putz, eu tendo problema para imprimir, como é que eu faço minhas primeiras vendas? E isso não é só no Brasil, É global. no mundo inteiro. Então, daí a gente viu, cara, uma necessidade forte, né, Bruno? A gente falou, cara, a gente entrega uma parte, né, que são os modelos, mas para o cara imprimir o modelo e estar satisfeito, ele tem que saber imprimir bem. E daí a gente tem a licença comercial. Daí o cara assina a licença comercial, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não sabe como é que eu monto um... Ele sabe criar um Instagram. E pior que mas você já criar um sabe Instagram... que se ele assinou o comercial, ele quer vender. Exato. Exato. E aí ele já... Então, como a gente tem uma demanda grande do comercial e do pessoal pedindo ajuda para imprimir, a gente falou, cara, vamos ter que, né, para fazer sentido, mais sentido o nosso produto, a gente tem que ajudar o pessoal a imprimir, né, chegar no nível que a gente mostra e também fazer com que esses produtos eles saiam da prateleira, né? Exatamente. Então, como imprimir, o que imprimir e depois como fazer isso fazer dinheiro. Mais Esse- ferramentas, aí a gente vai entrar em mais detalhes. Mas o STLcast em si... E daí, como é que você entrou nessa história? A gente falou, cara, vamos fazer esse negócio, existe uma demanda. como que eu entrei na O que STL você tá Academy? aqui, né? O que o Hugo tá fazendo aqui? Cara, eu e o Bruno, cara, o Bruno manja muito também de impressão, eu manjo muito de negócio, design, modelagem. E só que a gente falou, cara, a gente não tem muito tempo aqui, né? Tem muita coisa rolando. 31 pessoas, afinal de contas é um time grande. E o Ele Bruno perguntou não é como é que eu vim mais... parar aqui agora que eu entendi. O Bruno não é mais o cara que fica na impressora. Não. Então ele não tá no dia a dia ali testando máquina, testando... Testando Enfim, fatiador. testando. o Hugo- É. E daí a gente, o Hugo, quando você abriu o teu canal, a gente assistiu teus vídeos e viu o feedback que você tava tendo, a gente falou, cara, esse cara É diferente. ele tem um potencial forte aí. A gente falou, cara, vamos chamar ele para ele ser o nosso cara de educação, que daí a gente une forças, né? União faz a força. E, enfim, ele traz a parte de impressão, o Bruno traz a parte de design, né? Traz parte de modelagem, eu trago a parte de negócios também. Eu também trago a parte de negócios, anúncios, enfim. E pra gente estar resolvendo essa dor que a gente sente também, né? Sim. E daí uma forma da gente estar agregando mais conteúdo foi criar o podcast para trazer mais experiências, porque daí a gente traz gente que empreende, não só com a impressão 3D, com a impressão 3D,
para contextualizar, né? Eu acho que vai ser legal, o mais legal que eu vejo do STL Cast é que, assim, o curso vai ter a nossa cara, né? Vai ter nossas, sei lá, o que a gente acredita ali, o que eu conheço, vai ter o que vocês conhecem. Agora, o STL Cast a gente vai trazer outras visões também. Com de certeza. várias experiências. Vamos conflitar. Exato. E, na verdade, é muito legal você trazer pessoas que tiveram jornadas, às vezes parecidas, ou às vezes muito diferentes, mas que conseguiram encontrar caminhos legais, né? Seja dele um caminho legal de empreender no empreendedorismo, com impressão 3D, um caminho legal de empreender com produto próprio, enfim, encontrar pessoas com visões diferentes, mas que tenham encontrado caminhos legais de crescer, de escalar, de fazer coisas, negócios saudáveis e enfim. Então, esse é um pouco daquilo que a gente está buscando aqui, de trazer visões conflitantes, trazer visões complementares, e poder trazer não só aquele conteúdo formal, que vai estar no STL Academy, estruturadinho, mas também outros insights que talvez nem a gente tivesse, né? Verdade. Tipo, sei lá, eu acho que até a gente estava discutindo durante a construção do projeto, não só quem está no meio 3D, a gente pode trazer outras experiências de empreendedorismo que às vezes dá um insight pro cara que tem uma impressora. Com certeza. Entendeu? Aquele cara tem uma impressora e fala, putz, isso aí não tinha pensado nisso. Bom, eu nunca imprimi uma peça, né? Mas a gente vai resolver isso aí. Passou da hora, né? Mas beleza, né? Não, mas Pô. é só um exemplo, né? Sim, Enfim, por exemplo. a gente está atuando no mercado 100% de impressão 3D, mas eu, pessoalmente, não tenho esse conhecimento, né? Então, a gente trazer pessoas que têm outras vivências vai agregar para Com quem certeza. imprime, né? Com Com certeza. certeza. E até pra nós, que vamos ter que trocar sim. ideia com essa pessoa. Sim. O aprendizado não acaba, né? Exato. Isso aí. Acho que esse foi o nosso primeiríssimo episódio. Primeiríssimo. Primeiríssimo. Meus Primeiro de queridos. muitos. Oi, eu não vou ganhar só porque eu tô falando Não, isso. eu não ia encerrar ainda não, mas Ah, eu ia te cumprimentar. Carente. Só passar os últimos recados aqui. Meus queridos, na nossa descrição você vai ver todas as nossas recomendações, tudo que foi falado aqui durante o nosso episódio. Teremos aqui algumas referências, você pode acessar, por exemplo, a Uniquebox, tá? Tudo que foi falado e também o nosso modelinho. Não se esqueça, se cadastre lá, faça o download 24 horas após o lançamento desse episódio. Se você está assistindo ele depois desse período, aí você pode entrar na plataforma da STLflix, fazer sua assinatura e baixar ele também. Vai continuar disponível por lá, ele e todos os outros modelos do acervo. Mais algum recado importante que eu estou esquecendo? Se entrar atrasado e se arrepender, né, de não ter visto antes, porque todo episódio vai ter um arquivo diferente da STLflix, um arquivo pago. Então, se você perdeu, dá um subscribe, que daí quando lançar um vídeo novo, você vai ter acesso rápido e vai poder ter acesso ao arquivo. O cara não pede nem pra se inscrever no canal. Vocês viram, eu tô... Se inscrevam no canal. Vamos testar se não falasse, né? Ative o sininho para vocês não perderem os próximos episódios e também não perderem os próximos modelos. Aí, eu tô pegando Se jeito. passou de 24 horas, entra no link que você vai poder deixar o seu e-mail lá e quando sair episódio, a gente notifica. Você vai poder pegar, não vai perder. Isso aí, acho que vou ter que mudar o host, hein, mano. Eu tô de auxiliar aqui. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Agradeço muito a sua presença, a sua audiência e nos vemos pelos próximos aí. Valeu, rapaziada. Valeu.